Doutor, eu tava no trabalho hoje e de repente eu desmaiei. Será que foi minha pressão que baixou? Sabia que a síncope representa de 1 a 3% dos atendimentos de emergência no Brasil? Que até 20% das pessoas vai apresentar pelo menos um quadro durante toda a vida. Mas afinal de contas, o que é síncope? Quais são suas causas? Como tratá-la? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Vem comigo! A síncope é definida como uma perda transitória da consciência e do tônus postural, com recuperação espontânea sem intervenção médica. E geralmente é causada por um hipofluxo cerebral. E aí a gente pode definir entre traumáticas e não traumáticas. Mas antes de começar o assunto, eu vou pedir para que você que não é inscrito, se inscreva no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem aos meus vídeos não são inscritos. Então bora lá dar uma forcinha, é só clicar no inscrever-se, é de graça, você não paga nada por isso e ainda ajuda a gente. Lembrando que esses vídeos são de caráter educativo. A minha intenção aqui é que você reconheça, quando entrar em contato com um especialista, reconheça as causas graves no pronto-socorro, certo? Isso aqui não serve como guia de prescrição médica, nem substitui a avaliação de um médico. Falando agora um pouquinho das causas de síncope, eu separei as três principais, que seriam a hipotensão postural, o reflexo vasovagal e cardiogênicas. E aí que tá, o pulo do gato no pronto-socorro é você reconhecer as graves. O diagnóstico é clínico. É importante que você faça um eletro na admissão de todos os pacientes. Por que será, né? Para reconhecer as graves, as cardiogênicas. Especialmente em idosos ou pacientes com fatores de risco ou história de arritmia. As causas traumáticas, obviamente, eu não vou ficar falando aqui, porque via de regra você vai fazer o ABCDE e, caso seja necessário, vai lançar a mão de algum exame de imagem. As manifestações clínicas vão depender da etiologia da síncope. Então adivinha só, a história, a anamnese e o exame físico são fundamentais. Outra coisa que é muito importante, se existe um acompanhante com esse paciente. Muitas vezes é o acompanhante que vai te fornecer os dados necessários para que você faça a história clínica. Outra dica é que você explore bastante os antecedentes pessoais da pessoa e o uso de álcool ou substâncias, inclusive medicações. Perguntar o que essa pessoa estava fazendo na hora da síncope. Se é um paciente, por exemplo, idoso, que estava sentado na hora da síncope, isso vai me fazer acender uma luzinha de alerta, para pensar numa causa cardiogênica, por exemplo. Outra coisa importante, perguntar se a pessoa já apresentou um quadro desse semelhante. Isso porque pacientes que apresentam 5 síncopes por ano têm uma grande chance de apresentar síncope vasovagal. Lembrar também dos pacientes que estão fazendo regime por conta própria e que fazem distúrbios hidroeletrolíticos. Então vamos lá, você está no pronto-socorro e chegou um quadro de síncope para você esclarecer. O que é importante? Primeiro, entender os antecedentes pessoais dessa pessoa, o uso de drogas, de substâncias, de medicações. O que ela estava fazendo no momento da síncope? Tem algum antecedente cardíaco? História de arritmia, morte súbita na família? Quais eram as circunstâncias envolvidas naquele momento? Exercício físico, alimentação, posição do paciente, pródromos, relação com a refeição, ou até mesmo a história de grandes emoções, pensando aqui na vasovagal. Outra coisa que vai parecer muito óbvia, presença de movimento tônico-clônico, liberação de esfíncter. O paciente no momento da síncope estava fazendo algum esforço miccional ou de defecação? Se ele tiver acompanhado, existe algum vídeo filmado pelo celular que mostre o momento da síncope? Outra coisa fundamental que também parece óbvia, o paciente está naquele período pós-ictal? Houve um pródromo de náusea, vômito, palidez cutânea e mucosa? Se houve mudança de posição que precedeu a síncope. Ou seja, dessa forma a gente vai abranger aquelas três principais causas que eu falei no começo do vídeo. Eu vou deixar aqui uma tabelinha com as principais causas e isso vai te guiar o raciocínio na hora. Então basicamente o paciente foi admitido, você tirou a história dele ou do acompanhante e fez o exame físico, certo? Mas doutor, você não vai pedir nenhum exame? Então lembra que eu falei lá no começo do vídeo? Todo paciente deve ser submetido a um eletro de 12 derivações, no mínimo. Mas você tem que saber que a maioria das causas de síncope são benignas. Frequentemente você não vai realizar o diagnóstico etiológico. Então para que eu estou fazendo esse vídeo? Para que você reconheça pacientes com morbidade imediata e futura e risco de morte súbita. Então, agora que você fez o eletro, você vai buscar sinais de bloqueio, de arritmias, intervalo QT longo, evidência de alguma doença cardiovascular prévia e sinais de isquemia aguda. Também deixar uma tabelinha com as principais causas cardiovasculares para síncope. Então, chegou o paciente, você tirou a história, fez exame físico, fez o eletro, descartou causa cardíaca, nós vamos para as outras duas principais causas, a hipotensão postural e o reflexo vasovagal, que é a principal causa que você admite no pronto-socorro. Ainda bem, né?
Os exames complementares vão depender muito da história e da sua hipótese diagnóstica, mas na grande maioria dos casos você não precisa de nenhum deles, apenas do eletro. Uma outra coisa que eu queria deixar registrado aqui, a massagem do corpo carotídeo geralmente não é utilizada de rotina. Isso porque existe um risco raro, mas que existe, de você causar algum evento cerebrovascular. Enfim, existem também algumas ferramentas de estratificação de risco. Eu vou deixar elas anotadas aqui e é importante que você tenha isso na cabeça. Isso vai garantir a sua segurança e a segurança do paciente. Lembra, a nossa principal função é descartar casos graves. Falando agora do tratamento, ele vai ser direcionado de acordo com a sua hipótese diagnóstica. Casos de reflexo vasovagal, que são a maioria deles, não vão precisar de um tratamento específico, é mais a orientação do médico. Os cardiogênicos vão precisar de um tratamento antes da alta hospitalar. E aí, adivinha só, contato com o especialista. Pacientes com o diagnóstico presumido de síncope vasovagal devem ser bem orientados sobre o caráter benigno da síncope e como evitar novos gatilhos e novos eventos. Nos casos de hipotensão ortostática, você tem que orientar a hidratação adequada e as manobras de contrapressão. E aí, como eu comentei com vocês, eu vou deixar um resuminho aqui no final. Então, quais são as principais causas de perda da consciência? Eu deixei perda da consciência não síncope, que eu vou falar em outros vídeos, que estão relacionados a convulsões, traumas, AVCs, hipoglicemia, coma diabético, hipercapnia e hipóxia. Esses não são abordados nesse vídeo aqui hoje. E a perda da consciência do tipo síncope, as três principais que eu falei, a vasovagal, representada por 20% dos atendimentos, a ortostática, com 9%, e as cardíacas, representando 10% dos atendimentos em departamentos de emergência. Tem também a síndrome do seio carotídeo, que eu comentei aqui sobre a massagem, as situacionais, que são relacionadas a tosse, esforço miccional ou defecação, e as psicogênicas, tá? E aí, quais são as informações importantes para você tirar na história desse paciente? A posição, que eu já tinha comentado, associação com atividade física, esforço miccional ou de defecação, temperatura, os pródromos, náusea, vômitos, tontura, se está relacionado com dor torácica, palpitações ou cefaleia, liberação de esfíncter, que vai fazer você pensar numa crise epilética, duração, e aí você pode colher essas histórias de acordo com testemunhas ou acompanhantes, se está relacionado com movimento clônico tônico generalizado, o uso de medicações, álcool ou drogas, o antecedente pessoal de doença cardiovascular, diabetes e síncopes prévias. No eletro, o que você vai avaliar? Fazer uma avaliação geral do eletro, certo? Presença de bloqueios, taquicardia ventricular não sustentada, bradicardia sinusal em paciente que não é beta-bloqueado, o intervalo QT longo ou curto, QRS com sinais de pré-excitação, padrão de Brugada, bloqueio de ramo esquerdo e sinais de isquemia aguda. Lembra, o importante é descartar as causas graves. E aí as estratificações de risco que eu falei. Eu separei duas aqui. A primeira desse estudo italiano, então você vai avaliar se o paciente tem idade maior que 65 anos, se tem um eletro anormal, antecedente pessoal de doença cardiovascular ou síncope sem pródromo. Já na regra de São Francisco, você vai precisar de pelo menos um dos fatores presentes. História de insuficiência cardíaca, um eletro anormal, um hematócrito menor que 30%, presença de dispneia ou uma PA sistólica menor que 90 mm de mercúrio. Essa é uma estratificação para eventos graves em 1 ano. Bom, galera, é isso. Eu vou deixar as tabelas para que vocês reconheçam as causas graves aí e a estratificação de risco, beleza? Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar para seus amigos, dá o joinha aí que dá uma força pra gente aqui no canal, beleza? Valeu, um abraço!